Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Temos que estar sempre o agradecendo, sempre sendo muito grato, porque foi o nosso Senhor Jesus que se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós para que a gente tivesse o direito à salvação, né? Então, eu quero hoje deixar uma mensagem falando aqui da importância de confiarmos em Jesus. Mesmo que tem hora que a nossa fé dá uma vacilada, né? Isso aconteceu no passado, pode acontecer hoje, mas nós temos um Deus fiel, um Deus forte, que conhece nossas capacidades e está ali, né, disposto a nos ajudar. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui, né? Às 5 horas da manhã. Os que gostarem, ficam à vontade. E é sempre bom, né, a gente passar as mensagens para frente. Não só essa aqui, mas toda mensagem que você pegar de falando de Deus, passe pelo menos para uma pessoa, porque você já vai estar ajudando a evangelizar, levar a palavra do Senhor, né, a todos os cantos, né? Porque cada um fazendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho a palavra chega em vários outros lugares que não alcançaria só através de quem está ali pregando, quem está ministrando. Eu quero começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. E peço que o Senhor possa estar abençoando cada um que ouve essas mensagens, que o seu Espírito Santo, Senhor, os dê entendimento da sua palavra e que cada um venha guardar em seu coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo Mateus, capítulo 14. Eu vou estar lendo do 28 ao 32. Diz assim, ó: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha essa palavra, né? Essa aqui é uma palavra que nos chama a atenção, porque Pedro, né, vendo que vinha Jesus ali sobre as águas, ele vai e fala com Jesus: Se for o Senhor, que me chame para ir ter com o Senhor sobre as águas. E Jesus o chamou e ele foi. De início ele começou a andar sobre as águas, mas de repente ele olhou a tempestade, né? Olhou a força do vento, sentiu medo e começou a afundar. E aí ele pediu socorro ao Senhor ali, o Senhor deu a mão nele, o segurou, falou: Homem de pequena fé, né? Subiram no barco e o Senhor Jesus acalmou a tempestade. O que a gente pode tirar de reflexão para a nossa vida, né, nos tempos de hoje? Quantas das vezes nós estamos até na casa do Senhor, andando direitinho, e aí a gente clama ao nosso Senhor nos concede algo, nos coloca até diante de alguma missão, né? Quantas vezes as pessoas pegam aí algum na obra do Senhor e de repente, né, a pessoa se depara com os problemas. Se depara ali com problemas, o inimigo se levanta, afronta, levanta a tempestade, e aí aquela pessoa começa a fraquejar, né? Começa a achar que vai cair, muitos acham que vai morrer, muitos começam a querer desistir, né? Mas o que nos chama a atenção nesse versículo é o quê? Que Pedro, quando estava acontecendo tudo isso, ele clamou ao Senhor, né? E disse, né, para o ajudar, para o salvar. E foi o que o nosso Senhor Jesus fez. E assim como Jesus fez na vida de Pedro, ele pode fazer na nossa vida também. Por quê? Nós somos seres humanos falhos, né? Tem hora que o medo bate no coração, sim. E aí, muitas das vezes, a gente se esquece até quem está ao nosso lado, que é o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus. Mas ele não vai nos deixar perecer. Assim como ele fez com Pedro, ele fará com nós também. Ele vai nos dar as mãos, às vezes vai chamar a nossa atenção, nos mostrando que nós estamos com pouca fé, vai nos ajudar
e acalmar a tempestade. Então, o que nós temos que nos atentarmos é isso. Se nós estivermos ao lado do nosso Senhor Jesus, andando em santidade, ainda que em algum momento sentimos-nos fracos, pode ter certeza que o nosso Senhor Jesus ele é forte. É Ele quem dá força, é Ele quem dá vigor a cada um de nós. Então, basta a gente crer, confiar, que assim como Ele salvou ali Pedro, não deixou ele ir para o fundo do mar, Ele também pode nos salvar, acalmar a tempestade que está se levantando contra a vida, contra a nossa vida e nos dando a vitória. É esse o Deus que nós servimos, é um Deus todo-poderoso, né? Não é um Deus qualquer que vai te deixar perecer ali, ainda mais se você está fazendo as coisas direitinho, basta a gente vigiar, porque nós que estamos em Cristo temos que vigiar muito, temos que fechar as brechas, porque o inimigo ele usa essas brechas para nos derrubar. E aí, se nós dermos mole, nós acabamos até nos afastando de Cristo. Aí é problema, né? Porque se você estiver afastado de Cristo, quem que vai te proteger? Né? Quem que vai te guardar? Agora, se você está ao lado de Cristo, fique tranquilo. A tempestade que se levantar, ele vai acalmar. Ainda que a gente dê uma meia afundada, mas ele pega em nossas mãos e nos levanta. Mas o bom é a gente fortalecer a nossa fé para que não venhamos nem ameaçar afundar. Mas se caso acontecer, ele é Deus poderoso, Deus fiel, para ver nossas fraquezas e nos socorrer. É esse nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso, ele sabe que ele é todo-poderoso, mas ele sabe que nós somos fracos. Por isso ele está, né, se colocou à disposição para andar ao nosso lado, deixando o Espírito Santo dele dentro de cada um de nós que o reconhecemos como único e suficiente Salvador, para nos ajudar nessa caminhada, para nos fortalecer e nos dar entendimento que nós podemos vencer através dele. Sozinho nós não conseguimos vencer. Né? Pedro ali, se ele estivesse sozinho, ele não ia nem arriscar descer do barco, porque ele sabia que ia afundar. Mas como ele estava vendo Jesus, ele sabia que ele podia andar sobre as águas. Mas aí ele olhou a tempestade, foi o que fez ele começar a querer afundar. Mas ele sabia onde estava, então ele sabia que o nosso Senhor Jesus não ia deixar ele perecer, não ia deixar ele morrer, tanto que ele clamou e Jesus ouviu e o salvou. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Pode ter certeza, se você estiver passando por uma dificuldade, mas se você está ao lado de Cristo, ele não vai deixar você morrer, ele não vai deixar que as águas, né, te submerjam, que você não vai ficar ali afundado debaixo daquelas águas jamais, diante da tempestade, não vai ser a tempestade que vai te derrubar, porque o nosso Deus é todo poderoso para segurar em suas mãos e dizer, levanta que eu estou contigo. Né? É essa mensagem que guardamos no nosso coração, que o nosso Deus é poderoso, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Se ele fez no passado, ele continua fazendo hoje, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, que operou há 2000 anos atrás, opera hoje também. Né? Ele tem o mesmo poder, ele é o mesmo Deus. Que Deus os abençoe, né? Guarda essa mensagem no coração, sempre se lembrando que o nosso Senhor Jesus está voltando, nós temos que nos atentarmos, cada vez nos aproximarmos mais dele, porque a tendência desse mundo é cada vez a gente ver coisa mais triste, né, coisas mais problemáticas, problemas na natureza. Esses são os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus. Cabe a cada um de nós nos agarrarmos a ele, para quando ele vier, a gente o olhar com alegria, né, e não com tristeza, como muitos irão fazer naquele dia, por não ter acreditado que ele iria vir. Essa é a mensagem de hoje, que Deus os abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, Senhor, os guardando, os protegendo e os orientando. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.